Bom, boa noite a todas e a todos. Acho que na pessoa da Lígia eu vou agradecer esse convite e dizer, Lígia, eu acho que diante desse quadro aqui que eu estou, eu fico pensando por que a gente chegou nesse ponto. Quando você ouve essa capacidade da produção acadêmica nossa, capacidade de análise, quando você ouve o ex-ministro atual falando com essa capacidade, com essa competência, como é que a gente chegou até nesse ponto? E isso, para mim, me impressionou muito, né, quando eu estava ouvindo vocês e pensar que o buraco é muito embaixo. Quando começou a pandemia, e logo se constituiu aquele discurso, as favelas são as áreas mais vulneráveis. Mas aí, nesse início, tinha um tom meio de culpabilização dos pobres. É como dizer, não, tem que segurar os pobres porque eles serão os responsáveis pela contaminação geral. E isso estava muito claro que, mais uma vez, você teria os pobres responsáveis pela sua própria morte. Isso estava um pouco no âmbito das abordagens. Eu acho que, muito rapidamente, as áreas populares, as favelas especificamente aqui no Rio de Janeiro, não só no Rio, mas São Paulo, também em outros estados, reagiu de uma forma muito positiva. Isso foi impressionante, mesmo eu estou no movimento de favelas desde o final dos anos 70, mas foi impressionante a reação de coletivos jovens, com uma presença muito grande de mulheres, uma presença muito grande de militantes, de ativistas e de lideranças tradicionais, na perspectiva de cuidar desse lugar, desse território. Então, a gente assistiu aí grandes redes de articulação para garantir cestas básicas, foi muito bacana, mas que não estava só na linha da filantropia, do dar a comida, mas tinha uma politização em torno desse movimento que era denunciar exatamente a ausência do poder público no cuidado com essa população. Nesse período, eu falo a gente aqui, porque aqui no Santa Marta também, mas eu acompanhei na Maré, no Alemão, em outras favelas, a distribuição de máscaras foi enorme no número de máscaras. A gente teve doação, né, de várias fábricas, de várias instituições, que a gente pôde distribuir máscaras em quantidade na favela. Máscara, álcool gel, tudo isso. Isso caiu, reduziu drasticamente. No momento que a gente está, né, em que essa conversa em torno da máscara, ela caiu drasticamente. E, claro que tem a ver diretamente com o discurso e a performance do presidente, né? Porque este foi um ponto, basicamente, que ele enfrentou a sociedade, enfrentou a ciência de uma forma muito explicitada, né? Quase que cotidianamente, provocando a sua performance junto à aglomeração, tudo isso. Mas, enfim, havia um ponto que o do isolamento, né? Como é que é possível para os favelados fazer o tal do afastamento social ou do isolamento nas condições de adaptabilidade que nós temos, né? Tendo situação, famílias que moram basicamente 2 cômodos, você ter 6 a 8 pessoas morando em 2 cômodos. Você não tem um quarto só, e onde é que coloca aquele que foi infectado? Isso, de alguma forma, e eu te falo que esse é um ponto delicado para a gente tocar, por quê? Porque isso é real e é verdade, mas isso também alimentou, de certa forma, uma certa acomodação, né, nesses territórios, que a gente não pode porque a gente não tem as condições. Isso fragiliza também, continua fragilizando, a capacidade de reação coletiva desses territórios, de descobrir qual é a possibilidade real da gente estabelecer esse afastamento social e cobrar, seja de governos, né, de instâncias mais próximas, cobrar a resposta a essa demanda necessária para esses territórios. E também me chamou muita atenção que uma frase que eu fiquei muito... Tomei abuso dela, a pandemia escancarou a desigualdade. Bom, desigualdade nós ficamos no que quiseram ver, né? A favela tem mais de 100 anos no Brasil, ou no Rio de Janeiro, no Brasil, né? E os números estão aí. Então, como é que nesse momento ficou muito evidente o quanto que esse contingente populacional, os pobres, né, morando na favela,
tem pouco interesse para a política pública, né? São fatos episódicos. Na história da política pública nacional, a gente tem momentos quase que soluços em que você tem uma incidência maior, né, de política direcionada a qualificar a vida nesses territórios. Fora isso, você tem uma larga história, uma larga trajetória de autoconstrução, de autorreforço, de autocuidado, que repete agora na pandemia. Então, não foi novidade. Esta população está habituada na história, a responder, né, aos desafios que se apresentam para ela. Então, isso não foi novidade, mas virou uma certa referência, né? Agora os pobres, olha como é que eles vivem, olha as condições. Então, assim, eu acho que é um momento importante também para a gente mostrar que essa disfarçatez, ela precisa também ser revelada junto com esse posicionamento negacionista, porque ele é parte, né, da sociedade brasileira e do olhar que o poder público tem para os pobres aqui. Então, assim, a gente pode contar inúmeras iniciativas, mas eu acho que ficar listando aqui e acolá, o quanto de iniciativas importantes aconteceram e que garantiram, inclusive, a sobrevida e diminuiu o impacto da contaminação nesse território. Pensar um pouco na sanitização, pensar um pouco nos grupos que apoiaram, né, com consulta online. Então, você teve várias mobilizações. No entanto, isso não mudou efetivamente a necessidade que essa população teve de continuar trabalhando, né? Por isso que a questão, ao menos aqui no Rio de Janeiro, o transporte público é um debate em que a gente ficou pelo meio do caminho. Porque, ao mesmo tempo que ficava evidente de que esta população era mais vulnerável, né, mas essa população tinha que trabalhar na casa de família, como empregada doméstica, ele tinha que sair da Zona Oeste para vir trabalhar no centro da cidade, tinha que enfrentar a questão do BRT, a questão dos trens lotados, e isso não produziu uma mudança efetiva na condução do poder público em relação a essas empresas. Se continuou até hoje, o BRT está lotado até hoje, os trens da Supervia estão lotados até hoje. A gente não conseguiu alterar esses procedimentos e cobrar desse empresariado brasileiro um compromisso e um comprometimento com defesa da vida. E aí eu costumo dizer assim, que tem hora que me dá saudade, saudade não, mas eu gostaria de botar um paredão e colocar alguns empresários nossos ali, porque não tem outras palavras, não tem outra palavra. Você defender a economia agora, defender um pouco a continuidade dos negócios, num quadro de morte absurda que a gente está vivendo, você não tem justificativa. Não tem como você defender a abertura, por exemplo, de bares e restaurantes no final de semana em que o Rio está batendo um recorde de mortes. Claro que, junto a isso, tem que ter qual é o apoio, qual é a possibilidade real, né? Itamar fechou seu microfone, por algum acaso. Desculpa. Então, assim, eu acho que há uma necessidade absoluta da gente colocar esse empresariado contra a parede. E um pouco revelar que eu acho que é mais fácil para a gente falar do Bolsonaro. Bolsonaro é um escroto, Bolsonaro é um genocida e tudo mais. Mas não é só ele, né? Tem um conjunto em torno a ele que está se alimentando desse jogo e vai fazendo a manutenção desse estado horroroso que a gente está metido, né? Então, assim, a gente precisa ampliar a crítica. Eu acho que assim, Bolsonaro é isso mesmo, né? A gente tem que ir lá denunciar, fazer CPI, denunciar internacionalmente, mas temos que colocar junto outros procedimentos que estão acontecendo, porque é inadmissível, por exemplo, que o Conselho Federal de Medicina tem esse comportamento. A gente tem que escancarar isso, tem que colocar aí, população, olha o que esse pedaço aqui está dizendo sobre a sua proteção, o cuidado com vocês. E
em relação à questão do transporte no Rio de Janeiro, e a gente que acompanha isso sabe que não é por conta da pandemia, pré-pandemia, isso já era um esculacho, né? Já era uma bandalha a questão do transporte no Rio de Janeiro, mas que ficou muito evidente e dramático no momento da pandemia. Então, como é que a gente faz para poder avançar nessa história? E aí, outro ponto também que eu achei importante da mobilização das favelas, questão da testagem. Eu acompanhei alguns processos de testagem aqui, e eu sempre ouvi de vocês, especialistas, que a testagem é importante para definir procedimentos. A testagem, ela em si, ela existe para você desenhar um pouco que ações necessárias você vai colocar em curso. De onde eu estou assistindo, e aqui no Santa Marta teve algum momento de testagem, mas são coisas muito pontuais e que não tem um retorno e não tem a conexão imediata com a clínica da família, por exemplo, para produzir, né, uma avaliação de devolução para a própria favela, para que ela tenha consciência do que é isso e para que serve isso. Não é só para identificar o indivíduo, né, que está contaminado, mas o que isso tem a ver com o conjunto desse coletivo e quais são as ações necessárias para que a gente possa junto caminhar. Então, eu acho que a gente tem que ser um pouco do marketing, da testagem, para poder ver efetivamente qual é a função dela neste processo para fortalecer essas redes, esses diálogos internos. Então, nesse sentido, é que eu penso que hoje, se me perguntar qual é a agenda que você, Itamar, identifica para movimentos favelas, né? Eu diria o seguinte: primeiro, não deixar ninguém morrer de fome. Então, nesse sentido, a gente tem que estar junto nessa batalha de garantir alimento para toda a população, todo mundo, para que o ficar em casa não signifique a morte, né, em silêncio e a morte fechada em várias paredes. Depois, eu acho que a gente tem que lutar muito claramente e ampliar isso para um debate efetivo sobre o auxílio emergencial. Isso tem que sair da coisa do favor, né? Do favor que o presidente vai fazer. Primeiro, evidenciar essa urgência e a limitação do que está sendo oferecido. Estabelecer um debate político muito forte para que a gente consiga avançar, né, e garantir esse auxílio emergencial, mas ampliar também o aporte financeiro para que essas famílias tenham capacidade realmente de, num processo de afastamento, de isolamento social, sejam capazes de garantir a sobrevida. Outra questão que está sendo também bastante, começa para a gente ganhar muita ênfase, é a priorização na vacinação. Essas populações são mais vulneráveis, os negros, as negras, as favelas, ok. Mas então a gente tem que tratar diferente o que é diferente. Então, a vacinação tem que ganhar uma conformação diferente para esse segmento. Ela tem que ser olhada com esta urgência em que a gente está apontando. Então, assim, a questão da vacinação a gente precisa envolver. Estou dizendo a gente porque eu estou também pautando isso junto às lideranças de favela. Tem que entrar nessa briga, vacinação para todos sim, mas com priorização para aqueles que são mais vulneráveis. Então, essa é uma questão. E a outra questão também que eu tenho defendido, e acho que é urgente, é uma campanha. Eu estou falando de uma campanha para dentro das favelas, mas eu concordo também que tem uma campanha de disputa de narrativas, que é para fora. Mas, neste momento, eu acho que é fundamental que, ao menos aqui, estou falando do Rio de Janeiro, que a gente possa fazer uma campanha para esclarecimento e envolvimento desta população no processo, né, do cuidado coletivo. Então, e desconstruir também essa narrativa que também atravessou diretamente as áreas populares, do uso da não uso da máscara, ou de que a cloroquina é a sua pílulazinha de proteção. Eu fico impressionado, aqui no Santa Marta, eu descobri recentemente várias pessoas que tomaram cloroquina. Tiveram um sintoma e tomaram aquele outro, aquele de verme, né? Tomaram,
Falei, mas por que você tomou? Ah, não, me protegi, né? Eu me protegi, tanto é que eu não tive nada, tá vendo? E aí, isso é impressionante, como é que isso ganha uma capilaridade na população e vai se constituindo como um elemento contra a própria vida das pessoas nas favelas. Então, acho que essa campanha é fundamental que a gente possa ampliar isso e ter como esses dois aspectos, para dentro e trazendo esses elementos para fora para desconstruir essa narrativa. O Cristóvão, né, falou assim da questão da economia. Sabe, Cristóvão, eu fico tão irritado quando eu ouço, né, esse argumento de economia ou saúde, porque eu acho que é de uma disfarçatez tamanha, né, que por isso que eu estou radicalizando agora. Eu acho que tinha que dar uma pedrada num cara desse, sabe, e tirar de cena, porque não há como pensar. Mesmo se a gente pensar, eu sou dono de uma fábrica, né, falar, eu quero manter minha fábrica funcionando, mas para ela funcionar, tem que ter pessoas, tem que ter vidas, tem que ter gente que seja capaz de chegar aí e produzir. Então, significa que eu tenho que proteger essas vidas para que daqui a 3, 4, 5 meses eu consiga produzir e recuperar aquilo que eu perdi nesse período. Mas esse é um raciocínio tão rasteiro, que a gente não consegue sensibilizar um segmento, esse segmento produtivo nosso, né, que acaba se alimentando desse discurso que vem do governo federal e que se espalha por todos os territórios. Então, assim, eu acho que a gente precisa fazer nessa campanha uma explicitação muito, muito forte, né, da defesa da vida, não porque nós somos bacanas ou que nós somos mais humanitários que outros, mas porque a gente também defende uma sociedade que seja capaz de continuar viva, produzindo, né, em toda a sua plenitude. É disso que a gente está falando. A gente quer vida e vida para todos, né, e vida para todas. Então, assim, essa é um recado que a gente precisa fazer a disputa. E eu fico impressionado também, eu tenho assistido muita televisão, porque estou em casa, né, então acabo esses jornais da televisão, eu tenho assistido. Eu sempre acreditei que o dia que a mídia formal falasse, né, coisas que nós gostaríamos, a gente conseguia mudar a cabeça das pessoas. Eu tenho acompanhado o Jornal Nacional, eu fico impressionado como é que eles dizem, né, ali, está dizendo, olha, blá, 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 mas isso não muda o comportamento geral. Então fica claro de que a comunicação está se dando por outros canais. A comunicação efetiva está acontecendo de novas formas. E como é que a gente faz para se contrapor ou disputar também essa comunicação da maneira como ela está acontecendo hoje? O que é disso? Você abre os jornais da Rede Globo, você vai ver lá um posicionamento a favor da ciência, sem meias. Podemos até discordar de algumas coisas, ou querer que fosse mais, mas há um posicionamento ali. Mas isso não pegou a população como um todo. Isso não tá fazendo a cabeça das pessoas. Então, isso está sendo feito por outros canais. Então, como é que a gente faz essa disputa? E aí é fundamental o envolvimento da juventude de favela, principalmente, que lida com esse campo digital de uma forma muito potente, e a gente precisa apoiar isso e ampliar muito para que essa disputa de narrativa se dê em vários planos. E esse é uma perspectiva fundamental. Diante de vocês, eu acho que tudo que vocês falaram, eu ficaria aqui ouvindo aqui até amanhã. Eu não tenho lixa, sabe? Nesse quadro aqui não precisa me chamar, porque eu estou ouvindo aqueles e aquelas com os quais eu confio e que realmente trazem um nível de informação tão qualificado e que a gente precisa, e aí sim eu vou usar a palavra escancarar, para além de nós, né? Para as nossas ações, para as nossas iniciativas. A gente está tentando fazer isso, eu acho que no campo com Fiocruz, né, um pouco articulando lideranças de favela, a gente tem tentado criar um contraponto e tentar ampliar a participação
de coletivos e lideranças nessa perspectiva de fazer uma contranarrativa capaz de trazer o debate para dentro das favelas e, a partir daí, a gente fazer uma incidência política de mais qualidade. Bom, eu só tenho a agradecer a vocês, ok?